Olá, sou mãe Eliane do A Caminho de Odara. A bênção aos mais velhos, a bênção aos mais novos. Hoje vamos falar um pouquinho de Deus na Umbanda. E dizer que tudo que nós falarmos aqui é o nosso ponto de vista e as nossas experiências espirituais com a espiritualidade e dentro dos nossos trabalhos no Odara. Então, vamos deixar bem claro isso e nós não criticamos ninguém, nem falamos nada de ninguém, é só a nossa opinião, né? Ninguém é obrigado a aceitar nem nada, mas eu acho que a gente quer ensinar alguma coisa um pouquinho e aprender com as outras pessoas também, porque hoje é tão pouco falado de Deus e das orações, eu acho que falta muito isso nas pessoas dentro da religião de Umbanda. É verdade. Hoje as pessoas procuram muito a religião e esquecem de Deus. Então, em primeiro lugar, é Deus para nós. Os orixás, os espíritos que nos ajudam, os benfeitores, são tudo secundário. Nós, sem Deus, não somos nada. Não conquistamos nada, não conseguimos nada e nem somos felizes sem Deus. Esse é o primeiro princípio da Umbanda e para nós, dentro dos nossos trabalhos. Porque eu acho que se a gente não tiver fé e não acreditar, nós não vamos conseguir nada. Um dos bate-papos sempre dos estudos que a gente procura praticar lá na casa é que, por exemplo, um caboclo, um preto velho, a vantagem, entre aspas, que eles têm é que eles têm consciência do desencarne, que a vida continua. Então eles, como espírito, eles sabem que nós em carne, né, estamos vivos e eles, como espírito, estão vivos. Então a vantagem é que eles têm que continuar evoluindo, praticando a caridade e consciência de que a vida continua. Então eles vêm nos orientando isso. Então ninguém aqui, o ruim do ser humano é ficar endeusando, né, os espíritos, endeusando as pessoas, por isso que acontecem essas coisas. Você começa a endeusar o homem e perder a fé em Deus, né? E eu acho que a maioria dos conflitos religiosos é isso, né? Essa falta de crença em si mesmo e em Deus. Porque se Deus é amor, nós deveríamos ter essa unificação, né? Todos nos unirmos, sem precisar falar mal de ninguém, nem fazer mal para ninguém. No caso da Umbanda, os guias, caboclo, preto velho, boiadeiro, mareto, eles não são Deus, né? Verdade. Então o ruim do umbandista que inicia na casa, ele começa a perder a fé porque ele acredita e acha que aquele orixá não, mas a entidade, o guia, que é Deus, e aí não começa a não corresponder pelo aquilo que ele pede, e ele começa a achar e perder a fé dele na religião e nas entidades. E muitas vezes eles confundem, porque a gente às vezes tem uma forma de falar deuses da natureza, nós não estamos querendo dizer que eles são superiores a Deus. Não, né? Esse que é o ruim. Isso que é o ruim. A gente só fala uma forma de falar, porque cada um tem seu reino. Mineral, vegetal, aquático. Uma coisa muito importante, né? Até mesmo os orientadores espirituais, a pessoa chega ali te endeusando e aí ela começa a te cobrar. Porque você está em carne, então é mais fácil te cobrar do que cobrar a Deus, né? Mas nós somos falhos. Então ela chega lá e acha que você vai resolver todos os problemas amorosos, financeiros e da vida dela. E de repente você faz ela fortalecer a fé, uma oração, e aí ela talvez nem corresponda, não faça nada, ela chega e vai te cobrar, né? Fala, não deu certo. Quer dizer... Mas será que a fé dela foi suficiente? Não. Ou se ela era merecedora daquilo? Mas é fácil te cobrar porque você está na carne, né? Com Por que ela vai cobrar, né? Cobrar o homem lá em cima. Né? Então o que acontece? Ela talvez nem fez por merecer, né? Talvez se ela fizesse por merecer, a fé dela ela teria obtido o resultado. Então o ruim, um dos bate-papos que a gente está tendo hoje é isso. A pessoa ela tem que ter entendimento e sabedoria quando ela procura uma Umbanda, que todos os intermediários estão em busca e um dia querem alcançar Deus.
E a gente esquece que assim, hoje em dia, eu vejo muito isso. A pessoa, ela não tem uma disposição para orar, para ter um tempinho de conversar com Deus, né? De ter esse momento mesmo íntimo com ela e com Deus, porque só Deus sabe do nosso íntimo. Exatamente. Das nossas necessidades. E eu acho que o povo está tão materialista que o mais importante é ter do que ser. É mais importante os bens materiais, não que não seja importante, nós não estamos dizendo dessa forma. Estamos dizendo que a gente dá mais valor para o lado material do que para o espiritual. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Eu faço muita viagem astral e me comunico muito com os espíritos. E eu venho durante esse tempo aprendendo muito com os espíritos. E eles sempre falam para nós que nós nunca podemos largar a nós mesmos. E que nós precisamos muito orar para estar em equilíbrio. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês aí do outro lado. Como que anda o sonho de vocês? Você tem tido muito pesadelo, muitos pensamentos ruins? Se você tem, então quer dizer o quê? Que você está orando pouco e se dedicando pouco a si e a Deus. Exatamente. Então, existe o lado, por isso que a gente fala que existe o lado da luz e o das trevas. Quando nós estamos nas trevas, nós temos pensamentos ruins, sonhos ruins, e quando você está no bem, você tem uma comunicação boa com o lado espiritual. Então você tem bons sonhos e você tem encontro com a luz. Por isso que a gente fala, a luz e as trevas é o nosso estado de espírito. Quando você está bem, você está na luz, e quando você não está bem, você está nas trevas. O estado de oração é aquele estado onde que você tem que se desligar do mundo, né? Hoje em dia, tecnologia, tudo bem, ajuda, ou se não as preocupações que a gente tem do dia a dia, nos atrapalha no momento de oração. Então a gente tem que se desligar, tem que realmente orar e buscar Deus. Porque a gente esquece desse momento nosso com Deus e conosco mesmo. Então a gente esquece de vivenciar o dia a dia, né? Estar presente, que nem nós agora estamos fazendo esse vídeo para vocês. Nós estamos aqui cientes do que estamos fazendo, estamos presentes nesse momento. Então isso que é importante, nós não estamos pensando no vídeo que faremos depois. É o agora. É o agora. Então tudo a gente tem que vivenciar agora. Nós todos sabemos que temos conta para pagar. Se você tem um emprego, você sabe que você vai ter o seu dinheirinho para pagar aquela conta. Então deixa para se preocupar quando você receber seu dinheirinho e pagar a sua conta. Exatamente. Eu acho que assim, nem que seja, não é o tempo que vai fazer com que a sua oração seja bem recebida ou que você receba a graça, e sim a forma que você faz. Então, minuto que seja, mas seja com muita firmeza, com muita fé, com certeza as coisas vão acontecer. Você falou a palavra certa, a graça. Né? Eu quero lembrar uma coisa aqui, uma historinha de Jesus muito interessante. Ele, quando estava fazendo a pregação, junto com os apóstolos, ele ia caminhando e aquela multidão ia atrás dele. E ele sempre deixava bem claro para todos que a fé deles que os curaria. Então ele foi andando e foi pregando. E tinha uma mulher que queria de todo jeito chegar perto de Jesus, encostar só na roupa dele. Ela queria só encostar na roupa dele, que ela acreditava que aquilo seria a cura para ela. Ela não precisaria falar, ela não precisaria nem tocar nele, que só encostando na roupa, e ela ia pedindo licença e entrando no meio da multidão desesperada, chorando. E ela conseguiu e chegou e tocou na roupa de Cristo. Cristo na hora se assustou, olhou para trás e perguntou para um dos apóstolos: tocaram em mim, vocês viram quem foi? Não, mestre, porque o que aconteceu? Porque ela tirou de mim a graça, uma graça.
fé dela era tão grande, Então, né? a fé foi tão grande que ele se espantou, porque na hora ele sentiu que ela foi curada. Então, ele falou que tirou a graça dele, né? Então, ela conseguiu uma graça através da fé só de encostar na roupa. Então, pra gente ver como que Cristo, ele era, assim, eu não tenho palavras para falar de tão grande inteligência, E evolução, né? E é o que nós precisamos aqui hoje em dia. E ele nos deu o exemplo de entrar em estado de oração também, né? No Monte Carvalho, orou, Monte das Oliveiras, né? É o Monte das Oliveiras. Ele foi lá e entrou em estado de oração. Muitas vezes ele se afastava para poder rezar ao Pai, ensinou como rezar ao Pai, Pai Nosso, né? Deu o exemplo de que jejuar era o correto, era jejuar em segredo, não ficar mostrando para o mundo que você estava sofrendo. E ver que os espíritos na Umbanda também falam muito de Jesus, fala de Deus, principalmente os preto velhos. Os caboclos, os preto caboclos, velhos, né? Fala dos mestres, fala de Cristo. Para ver, os preto velhos sofreram tanto que alcançaram a luz e hoje vem nos ensinar. Mas a pessoa, ela não, parece que não cai a ficha, né? Principalmente aquele que está procurando um socorro espiritual é uma coisa, ele está procurando uma ajuda espiritual, muitas vezes aquele preto velho, aquele caboclo, uma graça faz com que ele alcance o merecimento ou o emprego ou aquilo que ele foi buscar. Mas aquele que está dentro da Umbanda, mas parece que ele não percebe que o caboclo está falando de Cristo, o caboclo está falando de Deus. Exatamente. Né? E ele fica na religião ali, preso, mas envolvido mais pelas pessoas, mais pelos guias. E quando ele entra numa situação de provação, ele entra em desespero. Exatamente. E o que ele tem que fazer? Buscar Deus. Aí sim vê que os espíritos falaram certo para ele. Crer, né? Acreditar é uma coisa, ter fé é outra. Exatamente. Ter fé agora no momento de situação, você ter fé, ir lá buscar Deus dentro da religião, com o amparo, com o socorro dos guias, dos orixás, e aí você alcançar aquilo que você for buscar. Então, e a cura da gente independe da nossa escolha. É porque ele que sabe onde nós precisamos de cura. Às vezes na nossa mente, no lado espiritual nosso, ou material, ele sabe onde encontrar em nós a abertura para poder fazer a cura. Exatamente. Né? Porque a gente que se fecha para ele. Exatamente. Né? A gente que vira as costas. Né? A gente não está falando daquela pessoa que fala que não acredita em nada, porque eu acho que essa pessoa que fala que não acredita, alguma coisa ele acredita na vida, ou ele acredita no trabalho, já é uma fé, já é um crer em alguma coisa. Nada é por acaso, né? Tudo tem um propósito, tudo tem um motivo. Eu acho que é o seguinte, eu sempre falo para as pessoas assim, acredite em você. Principalmente acredite em Deus, porque na palavra de Deus está escrito eu preciso vencer. E dentro da religião que você for buscar, principalmente a nossa, que é a Umbanda, tem tudo. Tem o desafio que você tem que desafiar ali, é o dia a dia, as provações, as ingratidões, tem os louvores que a gente tem que chegar ali, rezar, pedir, tem os sacrifícios, tem tudo. Basta você começar a estar com a mente aberta. E a pessoa ela tem que ver que a fé independe de religião. Exatamente. A fé da gente não está dentro da religião, está dentro de nós. Exatamente. Religião quer dizer o quê? Já está falando, é religar, é ligar a gente com Deus. Então é muito importante a gente estar o tempo inteiro com pensamentos positivos, acreditando que nós mudaremos algo na gente, não no mundo. Porque para a gente ter uma mudança grande precisa começar de nós. Só que nós somos iludidos por propagandas enganosas na televisão, né, com coisas ruins. A televisão mostra muita coisa ruim, mas na realidade não é só aquilo. É que eles não dão valor para as coisas boas, porque as coisas boas, exatamente, as pessoas a maioria não quer saber. Né? E tem tanta coisa boa acontecendo no mundo. Mas graças à internet, né? Hoje você vê essas câmeras de radar, câmeras de prefeitura, tudo, mostrando pessoas fazendo também o bem, né?
ajudando seu semelhante, bem isso mesmo. Sabe, uma pessoa que se machuca, socorrendo o próximo. Então, que nem esse acidente que teve com o avião, né, que morreu aquele jornalista, aquela tragédia que foi feia, mas na realidade, dentro daquela imagem, tinha uma outra imagem de pessoas querendo ajudar, sabe, desesperada, querendo ajudar aquele caminhoneiro que ainda estava vivo. Né? Então, sempre dentro de uma situação que não é boa, nós temos uma situação ruim, ou vice-versa. E às vezes a vida vem e dá uma sacudida na gente, vira a gente do avesso, que é para você voltar para a realidade. É preciso que você seja virado do avesso, sim, para você voltar para a realidade, porque às vezes você não está dentro da realidade, você está fora vivenciando uma história que não é verdadeira. Aí vem Deus e te convida para um novo começo. É isso aí. Porque sem Deus nós não somos nada. Gente, eu espero ter podido ajudar vocês com um pouquinho, né? Porque é como se fosse um suprassumo isso. É um pouquinho a cada vídeo que a gente vê. Então eu vou pedir para vocês, se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal, dê um joinha para que a gente saiba que vocês estão gostando do conteúdo. E se vocês quiserem que a gente fale mais alguma coisa ou traga alguma coisa para o canal, vocês fiquem à vontade. E saber que Deus olha por todos nós. Eu creio que todos nós, todo dia, somos curados. Então, hoje, neste momento, eu quero que Deus entre na casa de todos vocês junto com a Virgem Maria, porque eu creio muito que vocês de alguma forma vão ser curados. Então, fiquem todos com Deus e um forte abraço. Tchau. Tchau.